Então, seja bem-vindo. Eu gostaria que você falasse para as meninas e para os futuros internautas que vão nos assistir, um pouco da sua experiência como comunicador, essa ida sua de Muriaé para as capitais, depois Macapá. Você já virou uma referência na comunicação do Amapá, que eu sei, né, pelo seu perfil, pelo seu currículo já dá para ver. E já deixo uma primeira pergunta. É possível o jornalismo sobreviver daqui a alguns anos na questão, não falo só jornalismo, na questão da comunicação social, o jornalismo em si, ou o jornalismo vai ser uma conjunção de fatores, marketing, publicidade e mais algumas coisas aí, incluindo ferramentas online que você trabalha tão bem nos seus comentários. A gente pode esperar um pool de ferramentas no jornalismo futuramente ou não? É um setor a ser reinventado? Por favor. Beleza, vamos lá então. Bom, inicialmente falando um pouquinho aqui, né, sobre mim, né, como o Leandro já adiantou, eu venho de Muriaé, né, cidade no interior de Minas Gerais. Fui criado lá, não nasci lá, nasci em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, mas fui para lá muito novo ainda. E me criei em Muriaé, saí de lá, eu tinha 18 anos de idade para poder cursar jornalismo na Universidade Federal de Viçosa. E aí a gente já tem essa primeira mudança, né, Leandro, com relação à profissão, que eu cursei comunicação social, né, com habilitação em jornalismo. Os primeiros 2 anos de comunicação social são assuntos mais amplos da área de comunicação. E os últimos 2 anos, aí sim você opta pela habilitação. Você pode fazer habilitação em jornalismo, em RP, né, em publicidade e propaganda. Então, a minha formação, a minha graduação, ela já foi nesse modelo mais amplo que a gente não encontra, né, tão facilmente hoje. Bom, de lá, né, minha atuação foi desde o início voltada à área de comunicação estratégica, assessoria de comunicação, inicialmente bem voltada para a comunicação política, né, trabalhei muito aí com comunicação e marketing político nessa época aí em Minas Gerais. Fiz uma especialização em comunicação e marketing institucionais pela Universidade Castelo Branco, no Rio de Janeiro, né? Isso ainda morando em Minas Gerais, mas já em outras cidades, né? Depois, né, comecei a atuar mais voltado para esse lado empresarial, né? Tive a oportunidade aí de atuar junto com o Sebrae lá em Minas Gerais, aí já empreendendo também, né, tendo a minha própria empresa de consultoria em Minas Gerais. E nesses caminhos, né, de consultoria, acabei fazendo uma consultoria estratégica aqui em Macapá. Passei 3 meses aqui em Macapá, ainda trabalhando para Minas Gerais, mas nesses 3 meses pude conhecer aqui a capital, conhecer melhor o estado do Amapá. Gostei bastante do que eu vi aqui, do que eu conheci, e optei, né, por me mudar para cá, iniciar, né, e desenvolver, né, o meu trabalho aqui no estado do Amapá. Aqui no Amapá, fiz um mestrado em desenvolvimento regional pela Universidade Federal do Amapá, onde hoje eu sou professor, né, efetivo lá no curso de jornalismo, sou atualmente vice-coordenador do curso de jornalismo, e, né, continuei aí, estreitei esse elo, né, de atuação junto ao Sebrae aqui no Amapá. Me associei a algumas empresas daqui, né, montamos filiais em outros estados, até chegar o momento de eu ter segurança de partir para o empreendedorismo, para a área de consultoria sozinho, né, com uma empresa somente minha, né, que é a atuação, né, a situação que eu estou aqui hoje. Como o Leandro falou, né, hoje eu já tenho um pouco mais de conhecimento aqui do estado, né, já começo a ser reconhecido aqui profissionalmente, né, isso me deixa muito feliz. Estou aqui há 7 anos já, e daqui do Amapá, né, eu continuo prestando serviços para diversos outros estados aqui do país. Leandro, respondendo sua pergunta, acredito que esse caráter multimídia, né, do jornalismo hoje, ele leva a gente, leva aos profissionais de comunicação a se tornarem produtores de conteúdo, né, e não mais aquela noção do jornalismo puro, né, daquele jornalismo de reportagem, né, que muitos jovens aí entram na faculdade pensando que vão fazer jornalismo e só podem ser repórteres, né, a partir do ensinamento, né, do aprendizado que ele vai ter na faculdade. Hoje eu vejo o jornalismo muito mais como
uma área de produção de conteúdo para se comunicar com as outras pessoas, para informar, mas para também se comunicar. E aí, dentro desse conteúdo, a gente tem diversas mídias, né, como você mesmo falou, e diversas formas de se comunicar, diversas formas, né, de informar, diversas maneiras de informar. E aí, só para vocês terem uma ideia, hoje já é muito comum o jornalista atuar em redes sociais e, não sei se vocês acompanham, existem muitos canais de comunicação, muitos canais de jornalismo no TikTok, por exemplo. Então, o jornalista, ele hoje já precisa se reinventar para poder dialogar na linguagem do público atual e passar aí informações, né, com vídeos mais descontraídos em 1, 2 minutos. Só um outro ponto aqui para vocês terem uma ideia. Toda manhã, né, quando eu tomo café, eu tenho aqueles aparelhos, né, da Alexa, que usam o sistema Alexa. Toda manhã, enquanto eu tomo meu café, eu peço para a Alexa me passar o resumo das notícias do dia. E ali, em cerca de 3, 5 minutos, em áudio, eu já me atualizo das principais notícias. Então, o jornalismo, acredito que sim, ele se expandiu, né, e está abarcando aí outras formas e outras frentes de comunicação. E acredito que sim também, Leandro, o jornalismo ele vai se adaptar, ele está se adaptando, né, e ele está buscando profissionais hoje que tenham essa competência multimediática. Hoje a gente não pode mais ser jornalista só de web, só de TV, só de rádio. Hoje a gente é jornalista, comunicador, né, e trabalha em todas as frentes e todas as mídias. Eu vou complementar, já passo para a Carolina, eu vou complementar minha pergunta, você pegou um gancho bom, o multirepórter, o multijornalista. Eu tenho esse conceito, eu descobri esse conceito por pressão, por necessidade, desde 2000, quando eu entrei no Jornal do Brasil, ainda na antiga sede, na Avenida Brasil. A gente saía, o JB Online estava forte, concorria com o UOL na época, muito lido, e a gente saía, o repórter saía com o fotógrafo, ou o motorista, para uma pauta importante, ou especial, ou factual, principalmente do dia, você tinha que fazer a matéria para o jornal do dia seguinte, impresso, você tinha que passar um flash para a rádio do grupo, que era a Rádio Cidades, tinha que fazer um texto para online, e depois, com o tempo, infelizmente, e o Lu Arlindo está aqui, que é um jovem de 60 anos de profissão, ele sabe disso, ele acompanhou todo esse processo. A gente já está, hoje já não tem motorista, já não tem mais fotógrafo, você tem que andar com o celular, você tem que fazer, você tem que ser cinegrafista, você tem que ser o fotógrafo, tem que passar o flash para a rádio, tem que fazer o texto pro online e tem que fazer o texto do jornal seguinte, do dia seguinte. Né? Você acha que é por aí mesmo, inevitavelmente é por aí, mas será que não vai chegar uma hora em que essa bolha vai estourar, não, e o jornalismo vai ter que se reinventar? Depois, Carolina, Leandro, você já entra. essa questão daí, né, desse acúmulo de tarefas, né, desse esgotamento, digamos assim, desse excesso de tarefa para o jornalista e o esvaziamento das redações, isso daí a gente já está vivenciando. Hoje, algumas emissoras grandes de TV, elas já fornecem para o repórter um kit, né, onde ele monta ali um tripé, coloca o seu próprio celular ali e ele faz sozinho a passagem. Né? Já não tem nem o cinegrafista mais. Conversando com alguns colegas jornalistas, eles disseram, muitas vezes eu estou me sentindo um blogueiro na minha profissão, né? Já não tem mais aquela estrutura do jornalismo. E o que você falou, acredito que sim, né? Isso aí vai estourar, porque essa sobrecarga chega a um ponto de ser humanamente impossível de se levar com um ou poucos, né, profissionais. Então, isso vai ter que ser revisto, sim. Carolina ou Sara, podem tocar. Vocês têm alguma pergunta? Eu tenho, vou fazer uma pergunta. A minha pergunta, Jacques, é mais sobre a área de empreendedorismo, né, que é o que você falou. O mercado de comunicação, a gente vê que ele está passando por uma certa onda de desconfiança e até de descredibilização. Eu queria saber se isso chega até você nos momentos de networking e como que você lida com isso. Ok, vamos lá. Eu não vejo, pelo menos não chega para mim, essa perda de credibilidade do mercado da comunicação em si. A gente está vivenciando uma série de ataques específicos ao jornalismo, né? E esses ataques específicos ao jornalismo e aos jornalistas, esses sim chegam até mim. Isso constantemente.
Em algumas situações, em alguns meios, eu preciso me apresentar como empresário e não como jornalista, para não dificultar a minha entrada nesses meios. Isso acontece sim. Agora, a comunicação dentro do empreendedorismo, ela continua ainda muito requisitada. Você só precisa ir nos núcleos, né, corretos, os núcleos que mais buscam, né, que mais têm necessidade de uma comunicação, né, de uma consultoria de marketing estratégico com maior qualidade. Esses núcleos eles valorizam e garimpam, né, eles procuram aí com lupa, né, profissionais de excelência, empresas de excelência, porque eles sabem da importância desse serviço e eles colhem os frutos, né, desse serviço de comunicação estratégica bem feita, né, de marketing muito bem, né, bem desenhado. Então, esses grupos que necessitam, né, e conhecem os bons resultados dessa área, esses grupos continuam sim valorizando, né, dentro do mercado essa área de profissão, essa área de empreendedorismo e, né, a gente continua sendo muito bem visto e bem aceito por esses grupos. Agora, especificamente com relação ao jornalismo, esses últimos anos estão sendo bem difíceis, bem complicados. Inclusive, faço um parêntese aqui, né, para o meu lado, né, professor de sala de aula. Eu tenho observado muitos alunos perdendo o ânimo, a empolgação de concluir, né, essa formação de jornalista e seguir nessa carreira, inclusive deixando a faculdade no meio do caminho por conta de todos esses reflexos aí desses últimos anos, né? Principalmente a perda de credibilidade, a perda de valorização de uma profissão, né, de um profissional que é tão essencial para uma sociedade, né, livre, para uma sociedade democrática, e que nesses últimos tempos aí vem sendo tão criticado, né, de uma forma bem injusta. Quer continuar, Sara? Uma outra pergunta ou a emenda, Carol? Tá, Carol. Ok. A minha pergunta é também, né, no âmbito do empreendedorismo, fala-se muito que o jornalismo tá em crise, né? E cada vez mais jornais fechando, tentando se reinventar. E eu queria saber, é possível ganhar dinheiro com o jornalismo? Porque você falou também, muitos estudantes saindo, né, da universidade. Quando eu estava na universidade, o professor falava, se você faz jornalismo por amor, porque para ganhar dinheiro não tem como. Aí a minha pergunta é, tem como ganhar dinheiro? E se sim, como? Tá certo, vamos lá. Carolina, esse é um ponto que eu sempre busco desmistificar para os meus alunos de jornalismo. Na universidade, eu leciono mais as disciplinas ligadas a empreendedorismo e a tecnologia, né, dentro do jornalismo. E em empreendedorismo, o primeiro ponto que eu coloco para os meus alunos é que essa questão, essa romantização, né, de que você precisa trabalhar no jornalismo por amor, porque você terá uma vida, né, de pobreza, né, e sofrimento financeiro, isso precisa ser quebrado, precisa ser desmistificado. Jornalismo é uma profissão como qualquer outra, né, que te dá condições de se sair muito bem no mercado, desde que você, profissional ou ainda enquanto estudante, você seja capaz de empreender na sua própria formação, empreender no seu aprendizado, empreender na construção do profissional que você quer se tornar. Não tem como, em uma turma de 50 alunos, aqueles 50 saírem iguais, saírem, né, ali do mesmo nível. Por quê? Mesmo que as informações, né, que o conhecimento, que o preparo seja fornecido de uma maneira igual para todo mundo, cada um de nós é individual, cada um de nós tem um passado, cada um de nós tem uma forma de pensar, uma forma de lidar com a nossa realidade e uma forma de aproveitar esse conhecimento que está sendo oferecido. E isso faz com que algumas pessoas se destaquem mais na área, né, vamos colocar aqui no jornalismo, e outras nem tanto. Então, jornalismo, como qualquer outra profissão, é uma área que pode sim remunerar muito bem, né? Vai depender mais da qualificação desse profissional, do ímpeto desse profissional em buscar essas oportunidades.
Eu brinco com os meus alunos, né? Não é uma brincadeira, é um fato, mas para deixar, né, essa questão do jornalista não ganhar dinheiro para trás, eu digo para eles que em uma mesa de bar, em uma conversa, falando sobre essa questão de remuneração, essa questão de salários, eu estava sentado em uma mesa com alguns amigos, né? E entre eles ali tinham engenheiros, advogados e médicos, né? E o jornalista da mesa era o que tinha a melhor remuneração entre todas essas profissões. Então, o que faz o sucesso do profissional não é a profissão que ele escolhe, mas é o inverso. É aquele profissional que ele vai ter sucesso na profissão, na área que ele escolher. Essa questão de que jornalismo não dá dinheiro, isso precisa ser quebrado até para que os profissionais comecem a não aceitar baixas remunerações para exercer essa profissão. E aqui eu indico o caminho do empreendedorismo, inclusive dentro da área de comunicação, onde você consegue empreender e se desenvolver recebendo, né, o valor equivalente ao seu esforço, equivalente aos seus méritos, equivalente à sua estratégia, né, de buscar espaços, de buscar, né, novos desafios. Então, né, fazendo um gancho ali, né, na coluna, no quadro da TV de empreendedorismo ontem e hoje na Rádio CBN, eu falei muito sobre isso. Por muitas vezes o empreendedor, ele dorme de madrugada, ele acorda no outro dia cedo, a jornada de trabalho, né, naturalmente aí chega a 12 horas, né, ele não tem aquela certeza do salário dele no final do mês, ele se exaure física e mentalmente muitas vezes, mas a liberdade de se trabalhar naquilo que você acredita e o potencial de você conseguir alcançar resultados que dependem somente desse esforço seu, são, para mim, são os maiores motivos de você empreender hoje. Então, empreender, né? Eu comecei, inclusive, com esse tema. Empreender é fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, a gente ia ter, né, todo mundo aqui empreendendo. Empreender não é fácil. Né? Empreender é cansativo, né, é exaustivo. A gente precisa assumir várias responsabilidades, tomar muitas decisões difíceis, mas o caminho do empreendimento ele não te dá teto. Por isso eu gosto do empreendimento. Você sobe o tanto que você consegue subir. E, finalizando, jornalismo, né, por favor, tirem essa crença, vamos começar quebrando essa crença de que jornalista, né, é pobre, jornalista não ganha dinheiro, jornalista precisa trabalhar por amor. A gente ama, sim, a nossa profissão, mas a gente precisa ser bem remunerado também. Então é o seguinte, você é o exemplo de si. Você empreendeu na sua formação e hoje é uma referência no Amapá. Você faz programa de rádio, você é professor, você é consultor do Sebrae, você é apresentador, comentarista de TV. Então, você é um case de sucesso. Então, esse é o caminho que a gente deve trilhar hoje, seja independentemente da idade, de ter saído ou não da faculdade, a gente empreender no nosso currículo, que aí a gente encontra a solução dentro da comunicação para a gente ter sucesso profissional. Isso é uma coisa. Aí eu te pergunto, você hoje, que negócio você abriria no setor de comunicação, além do que você já faz? Quais as perspectivas para quem vai assistir a gente, quem está assistindo, as meninas, inclusive? O que vai ser o futuro do jornal? Mas você, como empreendedor de comunicação, qual caminho você vê para essa garotada que está saindo da faculdade hoje de um negócio diferente na comunicação? É uma provocação que eu te faço. Beleza. Leandro, eu acredito que o caminho da comunicação e do entretenimento eles estão se aproximando cada vez mais. Né? Quem quiser dar uma pesquisada já tem até uma base teórica, né, sobre isso, que é o infoentretenimento ou o infotenimento. Né? Existem autores já que trabalham nessa linha. E eu acredito que essa vertente ela tende a crescer cada vez mais. Então, investindo hoje na área de jornalismo, na área de comunicação, eu aposto as minhas fichas em tecnologia e em entretenimento. Você informar de uma maneira leve, você informar de uma maneira rápida, de uma maneira dinâmica. Como eu citei para vocês, né, toda manhã eu tenho aqui um resumo das notícias principais em áudio enquanto eu tomo café, conversando com um sistema de inteligência artificial, né, no meu caso aqui, a Alexa. Né, em momentos onde eu estou descansando, onde eu quero desligar um pouco a minha mente, e eu entro ali no TikTok,
eu também me informo de uma maneira leve, de uma maneira rápida e descontraída, através do TikTok. Então, minhas fichas hoje na área de mídia e área de comunicação, informar de maneira rápida, mas de maneira leve. Ficar atento a esse perfil da audiência. Como o comportamento das pessoas hoje, ele se transformou e como que isso molda a preferência dessas pessoas no consumo de informação. Não tem como hoje a gente brigar mais pela reserva de mercado para o jornalista, que antes a gente tinha, né, esse privilégio de informação, era só via jornalista, via, né, meios tradicionais de comunicação. Hoje a gente compete com o YouTube, a gente compete com Instagram, com Facebook, com blogs, com Twitter, né, com grupos de WhatsApp. A gente compete com tudo isso. Então, não adianta brigar contra isso. Adianta, sim, a gente entender a preferência desse usuário e criar informação de qualidade, criar conteúdo de qualidade que atenda a essas preferências. Se a gente fincar o pé e falar, não, eu só fico no tradicional, a gente não vai conseguir acompanhar essas mudanças e vai acabar ficando para trás. Carolina, Sara, Loruama, alguma pergunta? Eu tenho mais uma, mas eu quero provocar as meninas. Sara? Eu tenho uma pergunta. Eu queria saber do Jacques qual foi a maior dificuldade que ele encontrou para migrar do jornalismo para o empreendedorismo, já que ele falou que ele fez essa migração, que ele entendeu qual foi a maior dificuldade que ele encontrou nesse caminho. Beleza. Na verdade, para mim foi bem natural isso, né? Que essa questão da cultura do empreendedorismo, né? Já está muito presente eu acho que no meu pensamento desde a adolescência, né? Leandro compartilhou aí um pouco dessa convivência comigo na juventude, e ele sabe que os grupos que a gente fez parte na juventude sempre trabalharam essa questão do empreendedorismo, né? Não do empreendedorismo ligado à empresa, mas do empreendedorismo ligado à liderança, do empreendedorismo ligado a essa busca por solucionar, né, problemas. Então, isso assim, foi natural para mim, né? Desde a faculdade, desde a graduação, isso já estava, né, junto comigo. Então, não tive muita dificuldade em trabalhar em empreendedorismo e jornalismo. Mas dentro da formação da empresa, da criação da empresa, a maior dificuldade que eu tive, e aí já faz o link com o que a Carolina perguntou antes, a maior dificuldade foi mostrar para o mercado ou encontrar no mercado clientes que valorizassem o trabalho de comunicação, que valorizassem o trabalho de jornalismo. Porque no início era aquela coisa de a gente quer o seu serviço, mas a gente não paga o preço que você está pedindo. E aí esse início é muito complicado, porque se você aceita, né, essa precarização dos preços, né, jogados no mercado, depois para você sair disso é muito complicado. Então aí são as primeiras decisões difíceis que você tem que tomar. É melhor eu demorar um pouco mais, né, para crescer no mercado, mas já entrar com uma política de preços adequada, ou eu entro na precarização e depois tento sair de lá. Eu optei por entrar com uma política de preços já mais adequada e conseguir, né, fazer o meu nome, o nome da empresa nesse sentido ali naquele meio. Então, essa foi a maior dificuldade, mas migrar para o empreendedorismo, para mim, foi muito natural. Carolina, tem alguma ou posso fazer uma? Você sabe? Não, pode fazer, era mais no sentido da Sara mesmo que eu iria perguntar. É porque você tocou num assunto, Jacques, que me fez lembrar uma situação, o cenário que nós vivemos hoje. Você já reparou que nós estamos, nos meios de comunicação, nós estamos migrando muito rapidamente dos PJs para as pessoas físicas, ou seja, eu estou virando um veículo de comunicação, eu, pessoa física, você, um influencer, hoje é um veículo de comunicação. A pessoa tem tantos milhões no YouTube de seguidores, tantos milhões no Twitter, tantos milhões no Instagram, tantos milhões no Facebook. Uma pessoa se tornou um veículo de comunicação, porque ele posta uma mensagem ali e isso se distribui de uma forma que nem a audiência da maior emissora do país consegue calcular. É por aí, esse está sendo o caminho? É isso que está acontecendo, Leandro. É aquilo que eu estava falando um tempinho atrás. Hoje a gente não
não tem mais, né, somente os meios de comunicação, né, tradicionais. Hoje, a gente, profissional de comunicação, o nosso conteúdo, ele compete com canais do YouTube, com influenciadores aí no Facebook, no Instagram, no TikTok. É o que está acontecendo, né? A sociedade, as pessoas, elas estão confiando muito em outras pessoas, né? Elas estão dando crédito para outras pessoas, independente da empresa que essas pessoas estão vinculadas. Então, aquela visão que a gente tinha anteriormente, né, de, poxa, eu confio na informação que vem da empresa tal, né, da empresa de comunicação tal, né, que vem da emissora Y, que vem do jornal, né, X. Hoje isso tem se transformado, as pessoas confiam na pessoa física, como você disse, né? As pessoas confiam hoje no que o Leandro Mazzini escreve, as pessoas confiam hoje, né, na coluna que vem ali por trás da assinatura do Leandro, né? Então, essa é uma das mudanças que eu, né, estava falando para vocês, com relação a essas preferências da nossa audiência hoje. E a gente precisa se adaptar a elas. Hoje eu não consigo trabalhar somente o nome da minha empresa. Não tem jeito. Se eu parar de trabalhar o meu nome, né, enquanto profissional, a minha empresa morre. Não dá para eu poder colocar ali nas redes sociais e nas mídias o nome somente da minha empresa. Eu preciso continuar trabalhando o meu nome enquanto profissional, continuar mantendo, né, a minha imagem de credibilidade, de profissionalismo, porque as pessoas confiam hoje mais em outras pessoas do que em empresas, né? Então, isso é um caminho que está sendo observado, sim, Leandro. E acredito que, pelo menos nos próximos anos, a tendência vai continuar dessa forma, a não ser que haja algum fato, né, novo que rompa isso. É curioso isso, né? Porque hoje o maior canal de televisão hoje se chama Netflix, né? E outros estão correndo atrás para tentar alcançar a Netflix, que foi pioneira, a Amazon e por aí vai. Elô Roma tem uma pergunta. Vai, Elô Roma. Cadê você? Boa tarde. Eu não vou ligar o vídeo. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta. Como publicar uma notícia, um furo ou uma denúncia sem ser processado? Essa pergunta daí é de 1 milhão. Assim, né? A própria que ela acompanha no sofrimento. É porque hoje tá muito assim. Às vezes o jornalista fica até com medo de publicar algo porque não tem um respaldo jurídico. Acho que a maioria dos jornalistas são assim, né? Então, eu acho que isso prejudica muito a informação. Com certeza. Essa daí é a pergunta de 1 milhão de reais, né? Eu vou usar uma frase que eu ouvi no início da minha carreira, que foi a seguinte: nenhum jornalista pode se dizer jornalista de verdade sem ter tomado pelo menos um processo. Antes do seu primeiro processo, você não pode dizer que você é jornalista de verdade. Eu ouvi isso no início de carreira, né? Isso daí tem um quê de verdade, porque essa questão do processo é sinal que você está incomodando, né, as pessoas que estão confortáveis no poder. E o papel do jornalista é justamente esse, né, de levar questionamento, né, de levar denúncias para a sociedade. E se você não incomoda a situação que está ali, né, posta, você não está fazendo o seu trabalho de repórter, você não está fazendo o seu trabalho de jornalismo. Então, processos na nossa área são comuns, né? O que a gente pode fazer é ter a parceria, né, de bons advogados que entendam desse métier, desse tipo, né, de situação que envolve jornalismo, que envolve, né, divulgação de informações, para poder ajudar a gente. Agora, a gente não pode assim intimidar, né? O jornalista, quando ele passa a temer o processo, aí eu acho que a qualidade, né, do trabalho dele ela acaba ficando prejudicada. A gente precisa, sim, de orientação, de assessoria jurídica, mas processos, né, são naturais. Inclusive, eu ouvi da minha esposa, né, que é advogada, que processar qualquer um processa qualquer pessoa por qualquer motivo. Então, o processo em si não é o problema. O que vale é a decisão ao final desse processo. Não temam os processos, porque a gente pode abrir e mover processo por qualquer coisa. Vamos fazer aí o nosso trabalho com a consciência de que a gente está fazendo um trabalho de qualidade e em favor, em benefício da sociedade. Isso daí eu acho que é o principal.
A Lohama fez essa pergunta porque ela acompanha bem a situação da empresa, que ela é advogada também. E aí eu até brinquei um dia com um amigo meu, que hoje o cidadão empreendedor, para abrir um portal de notícias, o departamento jurídico tem que ser do tamanho da redação, porque É tem que ter, verdade, esse é respaldo. verdade, é Mas sem verdade. medo, realmente. Por exemplo, ontem nós tivemos um personagem que nos ligou de uma matéria que saiu. Eu queria perguntar às meninas se ele ligou de novo. Uma matéria que saiu um mês atrás, é um candidato a deputado estadual da Paraíba, que reclamou que a gente expôs muito ele, que agora a eleição já acabou, ele quer que tire a notícia. Não, não vamos tirar. A gente veiculou o patrimônio dele, né, que cresceu de um lote no interior para sócio de cassinos, de vinícola e não Bom, sei mais, de resorts no exterior, em Macau e Portugal. Está tudo lá, é bem claro, está tudo no site da CE, são informações públicas. Então, a gente não tem por que aham, temer. Eu falei, não tira a matéria. Apenas, a gente não achou ele na época, mas são informações públicas, e agora ele vai mandar a resposta dele. É isso, acontece. Jacques, a com gente tem certeza. 2 minutos para a gente finalizar as suas considerações. Fique à vontade. Um apanhadão, fique à vontade. Bom, gente, né, só finalizando aqui, agradeço, né, pelo convite. É sempre muito bom falar de jornalismo, falar de comunicação e de empreendedorismo, né? E esse convite tendo partido do Leandro, que é um grande amigo, né, de juventude, né, não é de infância, mas de juventude, né, na cidade aí de interior de Minas Gerais. É sempre muito bom a gente ter esse contato. Espero, né, ter contribuído com vocês de alguma forma, né, tendo essa visão aí de um ponto um pouco, né, fora do comum no jornalismo, né, um pouco fora da redação, mais voltado aí para essa área de empreendedorismo. E continuo aqui, permaneço à disposição, né, de vocês, sempre que vocês tiverem dúvida, quiserem conversar, né, qualquer ajuda, auxílio, né, nesse sentido, Leandro sabe que eu estou à disposição aqui. Você entende muito mais de jornalismo do que eu. Quando as meninas tiverem dificuldade, eu vou falar com elas para ligarem para você e para o Luar Lindo. Tá? Nada, Leandro, você é a minha inspiração, meu amigo. Para com isso. Bom, muito obrigado pela sua agenda. Eu sei que sua vida é muito corrida em Macapá. Espero revê-la em breve. Nós estamos de portas abertas para você aqui em Brasília também, tá bom? Beleza, vamos fazer novos encontros. Se Deus quiser. Muito obrigado pela atenção de todos. Um abraço a todos. Boa sexta-feira. Tchau, Jacques. Sucesso. Valeu. Um abraço, gente. Até mais.